já tivemos um príncipe africano entre nós. As histórias de nossa africanidade e a riqueza cultural do Brasil, às vezes, parecem não ter fim. Hoje contaremos uma história ocorrida no Rio Grande do Sul e que é muito pouco conhecida nos outros estados do país. E a história é: a cidade de Porto Alegre teve um príncipe africano de verdade morando nela. É a história do famoso príncipe Custódio. Não se trata de ficção ou roteiro de algum filme. Para contar sua história, em nosso vídeo de hoje, vamos nos basear na pesquisa do Dr. Ari Pedro Ouro, professor de Antropologia da URGS, e na dissertação da professora Maria Helena Nunes da Silva, para a UFP, que nos trazem um relato preciso, onde foram consultados seus próprios descendentes sobre quem foi esse ilustre personagem. O príncipe Osunlele Okize Europeu, que tomou no Brasil o nome de Custódio Joaquim de Almeida, era o primogênito do rei Obá Ovonramwen, da tribo dos Benis, e rei de Ajudá no Benim, pertencendo à nação Djed. O príncipe nasceu em uma época de muitos conflitos políticos. Foi um homem que teve certamente educação europeia, talvez enviado para lá porque muitos partidários desejavam que subisse ao trono, destituindo o rei. Mas o Império de Benim passava a ser desejado pelo Império Britânico e conta-se que os Benis afastaram uma delegação, justificando com que eles invadissem o reino em um massacre sangrento e pilhagem em 17 de fevereiro de 1897. Encerrando as negociações, depois de resistência e apoio popular, é suposto que o príncipe teria se rendido e aceitado o exílio, com uma pensão mensal vitalícia paga pelo governo inglês para que abandonasse o trono definitivamente. Espalhando fake news de que o príncipe havia fugido, abandonando o povo, foi escoltado por soldados, sendo levado até o porto de Ajudá para embarcar em um navio que o traria ao Brasil até Salvador. Depois, indo ao Rio de Janeiro e só depois ao Porto de Rio Grande, em 7 de setembro de 1899, com uma corte de 48 dignitários. Ficou ali por um ano. Depois foi a Bagé, onde fundou vários centros de religião africana. Foi também para Pelotas e no dia 4 de abril de 1901, finalmente chegou em Porto Alegre, a convite. Sua fama de extraordinário babalorixá já se espalhava por toda a parte e conta-se que o presidente do estado, na época, hoje equivalente a governador, o senhor Júlio de Castilhos, teria tratado um câncer de garganta com ele, convidando-o então a morar na capital do estado. Já com 70 anos, esse príncipe passou a residir na rua Lopo Gonçalves, 498, na Cidade Baixa, em Porto Alegre, de 1909 a 1935. Era um homem bastante excêntrico, deixando um rastro de polêmica por onde passava, resultado de seu enorme carisma, e vale citar seu enorme conhecimento religioso. Para termos uma ideia, apresentava-se a sociedade da época em uma carruagem de cavalos brancos e negros.
Por sinal, era apaixonado por cavalos e turfe, tendo um aras com 9 animais de sua propriedade e com a fama de ser um hábil treinador. Suas festas de aniversário são lendárias, passando de 3 dias de festividades. Vários autores afirmam que, como babalorixá da nação Jeje e sendo um nobre, é dito que não deixou filhos de santo feitos entre o povo. Outro dado é de que os políticos do Partido Republicano Rio-Grandense, como Borges de Medeiros e até posteriormente Getúlio Vargas, o teriam procurado, tendo ele livre acesso ao palácio do governo e à elite daqueles tempos. Essa é uma questão muito importante. Até então, a religião africanista nesse estado do país era vista apenas como baixa feitiçaria ou até relacionada à marginalidade, dada como algo desordenado que muitos se envergonhavam em praticar. Coisa que a presença de Custódio foi capaz de mudar com o tempo, dando-lhe prestígio e dignidade, inclusive muitas vezes mediando a classe dominante com as classes mais populares, quando necessário. Fala-se que Custódio faleceu aos 104 anos de idade, deixando alguns assentamentos religiosos na cidade, em especial aquele do orixá Exu, aqui chamado de Bará, no centro do mercado público da capital, ponto de veneração dos africanistas. Custódio deixou filhos e descendentes, que souberam preservar suas histórias, fornecendo preciosas informações a estudiosos desde então. Em um tempo onde ser negro era unicamente ser invisível na sociedade, ou ligado apenas à feitiçaria, à criminalidade, aos piores trabalhos possíveis e à pobreza, a presença do príncipe Custódio, sendo recebido pelas elites, com sua corte particular e seu enorme poder como sacerdote de sua religião, para a formação dos cultos afrodescendentes nessa terra e a própria Umbanda, que também acabou sofrendo sua influência. Houve o nascimento do orgulho dos cultos africanistas, que jamais quiseram se mesclar com outras religiões, mantendo-se em inumeráveis terreiros espalhados, inclusive nas cidades de forte colonização. Já a Umbanda, mesmo em menor número, muitas vezes aproximou-se ao catolicismo popular ou ao próprio espiritismo, onde encontrou sua base filosófica. E aí, como já dissemos, desvendar a Umbanda é verdadeiramente surpreendente. Vale a pena preservar. Obrigada por nos acompanhar. Toda semana, um vídeo especial feito para você.